E aí, voltamos, hein? Para dar continuidade a uma pequena história de tudo. 2. Minha amiga, meu amigo, sobrevivente. É isso aí. Então, após a Revolução Francesa, que a gente estava lá, né, na questão da dualidade, a ciência, as academias, né, a inteligência foi ocupando gradativamente o lugar que era ocupado pelas monarquias e pelos estados absolutos, né? E fazendo repensar. E aí recuperaram as ideias socráticas de Sócrates sobre democracia, né? E aí a coisa começou a se reestruturar dentro desse modelo que a gente conhece hoje, né? E tá ainda assim. Então isso aqui é um negócio velho, mas que ainda tá aí. Então a dualidade moderna é religião, continua, e as academias, a ciência. A ciência que pretende explicar tudo. E o que não tem explicação, simplesmente não existe. É isso aí, meu amigo. Se não tem explicação, não existe. Então, esta é a dualidade de confronto dos últimos 200 anos, basicamente, né? E o que tem acontecido? A gente tem visto isso, né? Fruto da tentativa de explicar a realidade, surgiram algumas correntes que são denominadas correntes políticas. E aí você tem o capitalismo, que teoricamente se conecta lá atrás com o mercantilismo, mas é uma coisa mais moderna em função das estruturas financeiras e da globalização da informação e do comércio. E você tem o comunismo, o socialismo, tá? Novamente a dualidade. Você não tem três coisas, você sempre tem duas coisas. Nunca esqueça disso, né? Você pode não concordar, inclusive, com uma pessoa que está ombreada a você à direita ou à esquerda. Mas isso não quer dizer que tem uma terceira via só porque você não gosta. Tá certo? Que é o caso, por exemplo, dos comunistas muito antigos. Eles acham que o verdadeiro comunismo é aquele lá do Lenin, né? Do Karl Marx. Mas isso é só uma ilusão, né? Porque, na realidade, o que o comunismo conseguiu comprovar é que ele se juntou com os conceitos absolutistas anteriores. Está entendendo de onde vem o negócio da ditadura? E aí o comunismo desemboca eventualmente ou quase sempre em ditaduras, né? Que são estados absolutistas. Eles usam o conceito da ciência, de explicação da realidade, das injustiças, né? Do poder pelo controle do capital, né? Da exploração da mais-valia, do trabalho do homem pelo homem, o homem é o lobo do homem. Todas essas frases são desse questionamento, né? E aí, mas isso é uma coisa que está tão dentro da gente. Eu vou ser sincero para você. Eu só consegui fazer esse vídeo aqui porque eu me desliguei disso tudo. Eu tenho feito um trabalho longo para ir apagando essas coisas da minha cabeça, para não ficar julgando, para não colocar o foco no julgamento, não deixar as coisas que estão entranhadas dentro do meu DNA, dentro da minha cabeça, dentro da minha formação, no meu entendimento da verdade, da realidade. E, infelizmente, quando você vai explicar um negócio desse para alguém, a primeira coisa que ele faz é ir lá no computador dele lá e recorrer aos arquivos dele.
que são os arquivos da família dele, que são os arquivos de onde ele estudou, que são os arquivos do colégio dele, né? Então, se ele tem as referências que são da dualidade da direita, né, que eles chamam assim, né? A direita é o pessoal que é ligado à religião, né? Aí o cara vai tentar explicar as coisas por aqueles paradigmas que são antigos, né? Que já vêm antes até da Revolução Francesa. E se o cara tem no arquivo dele os arquivos da esquerda, ele vai querer explicar sempre por uma visão mais romantizada pela ciência, né? A questão que não tem explicação, Deus não existe, né? Eu estou falando isso, uma pequena explicação de tudo, né? Porque a partir disso eu consegui entender que eu só consigo cuidar do Jerônimo, né? Isso veio não construir, isso não veio da noite para o dia. Esse entendimento, ele não vem automaticamente. Isso aí precisa ser feito um trabalho. Você precisa é o que eles falam aí, desconstruir a você mesmo para você se reconstruir. Eles falavam muito isso, eu nunca entendia, né? Mas o que é o desconstruir a si mesmo? É você desconstruir as suas certezas, as suas crenças, aquilo que você tem como ponto imutável. Se você não se despir disto, você não vai deixar construir um novo entendimento da realidade, né? Isso não quer dizer que você tenha que votar com a esquerda ou votar com a direita, não é isso, isso não tem nada a ver com isso. E a pretensão desse vídeo aqui não é mudar a tua posição política, não é isso. É apenas uma tentativa de te trazer para uma realidade nova, para uma visão nova de tudo que a gente vive, né? É uma pequena explicação de tudo, né? Então, eu, enquanto entidade biológica vivendo aqui na Terra, eu tenho o direito de exercitar a minha liberdade. E a minha liberdade, se me leva para aspectos positivos que fazem com que eu prospere na minha consciência e que ajude os outros a prosperar na consciência deles, eu já fiz a minha parte. Quanto mais gente eu puder ajudar, melhor é, mas os resultados não são meus, né? Os resultados são de Deus, Krishna, né? Javé, o que você preferir. Agora, o que eu também descobri é que você precisa ter, ou seria bom, né? Precisar assim, forçar as coisas não é tão positivo. Mas se você fica com um Deus, que é uma energia, que é só um... Ah, o meu Deus é a natureza. Nós estamos aqui no meio da natureza. Tá certo? É lógico que Deus é a natureza. Mas Deus não é só a natureza. A natureza é um aspecto, inclusive eu acredito que até diminuto, dentro do restante do poder de Deus, né? Assim como eu também tenho aqui a minha centelha, né? O que está talvez falando com você agora não sou nem eu aqui, a entidade biológica Jerônimo, né? Pode ser a centelha que esteja se utilizando do veículo aqui para poder falar com você. Enfim. Então essas coisas são coisas que o entendimento dessa realidade para trás, recente, eu não fui muito longe, eu fui há 300 anos, 400 anos atrás, né? Mas eu acho que já são muito pertinentes, são suficientes para você poder fazer uma avaliação de tudo isso que acontece hoje, porque tudo que acontece hoje é uma sequência de acontecimentos diários que remonta da existência da Terra, né? Só que a gente não tem essa capacidade de visão tão ampla, pelo menos eu não tenho, gostaria de ter. Mas essa de ir lá atrás e vir até aqui, eu acho que é boa. Existem outras leis universais que influenciam nesse processo, né? A lei da semeadura, o que se planta é o que se colhe, e isso
também serve para os estados ultranacionais, para os continentes, tá certo? Para as eras, você tem eras de consequências, né? Isso tudo é um estudo muito mais profundo que pode ser aprofundado. Mas essa questão da dualidade, né? Entender que o mundo é dual, o homem e a mulher, né? O masculino e o feminino, né? É lógico que você pode ter as outras questões, né? As opções pelo livre-arbítrio, né? Mas você entender que a nossa realidade é dual é fundamental para você entender o mundo que você vive, tá certo? E é muito fácil, é só a gente olhar para essa pandemia aí. Metade estava contra e metade a favor, né? E eu acho que não tinha nem uma terceira via, né? É lógico que você tinha aspectos dos dois lados que estavam certos e você tinha aspectos dos dois lados que estavam errados, né? O ideal é que você pegasse tudo que estava certo de um e colocasse junto tudo que estava certo do outro. Mas isso não é possível nessa realidade, tá? Eu vou ser bastante franco. Inclusive isso explica o porquê da política não ser o elemento ou o instrumento transformador da nossa existência. Não é a política. Basta você que já tem aí a idade como eu, aí passou dos 50, olhar para o Sarney, olhar lá para o Collor e ver o que eles deixaram aí. Deixaram nada, nada importa. O Estado não deixa nada, nunca deixou. Não deixava lá atrás com os reis e não deixa agora com os presidentes. A única vantagem desse sistema é que você pode trocar, né? E você troca, vai trocando e aí você vai renovando a sua própria esperança. Mas que aquilo vai resolver alguma coisa na tua vida, não vai, tá certo? Não vai nem que você entre lá e que se locuplete de tudo, depois vai ser preso. Depois a tua família vai ter que morar lá no Gabão porque não tem jeito. E porque as outras leis universais estão aí para corrigir esses defeitos, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, Deus, tá certo? Deus, para mim hoje, confesso a você que a figura de Krishna é a que me agrada mais, né? As explicações do hinduísmo para a realidade dele me são satisfatórias. E essas questões todas, as leis universais, não são do hinduísmo, não estão explicitadas na literatura hindu, estão em outras literaturas. Mas se você ficar prisioneiro dessa dualidade religião contra ciência e não objetivar efetivo, não estou falando que a religião é boa, não. E nem que você tem que ser católico, hindu, muçulmano, nada disso. Eu estou falando que a negação da ligação de Deus, ou a negação de Deus, não te acrescenta nada. Muito pelo contrário. Te tira, talvez, a principal razão da gente vir aqui para essa realidade, né? Que é retornar ao Pai. Então, não negue Deus, né? Faça tudo por você para você poder aceitar esse caminho e direcionar a sua vida nesse sentido. Porque aí a sua vida passa a ter sentido, o verdadeiro sentido. Você não vai mudar grandes coisas, não precisa ir para o meio do mato que nem eu estou aqui não. Basta botar um propósito divino nas tuas atividades. Beleza? Uma pequena história do mundo 2. Aquele beijo, hein?